Palavra ao Felipe. Então tá, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui, é legal estar no meio de tantas áreas diferentes falando dos jogos, dos videogames. Eu estou mais acostumado a falar dentro do meio do ambiente de desenvolvimento de jogos, então para mim é uma surpresa e eu não tinha certeza do que apresentar aqui, não tinha certeza de como responder, então eu espero que fazendo uma apresentação do que são os videogames, como eles estão hoje, assim, eu consiga responder pelo menos uma ou duas dessas questões aí. Então, só para fazer um censo aqui, quem costuma jogar videogame ou tem algum contato com videogame? Tá. Quem considera que tem contato diário ou semanal com videogame? Beleza. Só para dar uma perspectiva, assim, então, para quem não está muito em contato, a gente ainda tem, eu acho que de fora ainda se vê muito videogame como aquela coisa, o Pac-Man, o arcade simplesinho e coisa, mas os videogames estão chegando aí aos 60 anos de idade, já quase andam de ônibus de graça, e ao longo da história deles, a gente passou por um período assim, aí na década de 90, com a vinda do 3D e coisa, começa-se a emular o cinema, a tentar buscar linguagens parecidas, contar histórias um pouco mais... contar histórias mais do que proporcionar só a diversão pura, assim. Então, tem uma coisa que eu acho um pouco engraçado, assim. Primeiro, só um dado. Hoje, em 2015, os videogames movimentaram 90 bilhões de dólares no mundo. Isso é 3 vezes o cinema. Então, a gente não está falando de um brinquedo, sabe? É um negócio novo, relativamente novo, ainda existe uma resistência e tudo, só que é uma parada que está aí para ficar e para entrar no panteão do cinema, da fotografia, da pintura, tudo. A gente já nem discute mais se é arte ou não o videogame, sabe? Não existe muito espaço para dúvida com relação a isso. Então, uma coisa que eu achei engraçado, assim, é que sempre que eu falo que eu trabalho com videogame, vem a pergunta: com jogos educativos? E não, hoje não. Eu trabalho com videogame para entretenimento mesmo. Eu considero que existe um papel cultural aqui. Quando a gente fala com alguém que trabalha com teatro, que trabalha com cinema, você não pergunta de cara, teatro educativo? Não, velho, é teatro. Trabalho com teatro, sabe? Trabalho com cinema. Educativo é um pedaço disso, é um grande papel que essa coisa tem, mas eu não vejo como menos nobre o que eu faço com relação a quem está na educação, que é fantástico. Eu pretendo estar lá um dia também, mas eu sinto que ainda tenho coisas a aprender no entretenimento para tornar o educativo com um potencial grande, assim, de educar. Então eu queria apresentar 4 olhares. Eu quero ver se eu consigo, nesse tempo, umas 4 olhares diferentes sobre o videogame. Então, o primeiro deles é o jogo como narrativa. Eu vou fazer mais uma exposição da forma, assim, eu não vou entrar nas problemáticas do videogame, que são muitas também, e eu fico no aguardo depois para quando a gente abrir para perguntas, vocês me atacarem como quiserem com relação a jogo violento, o que for. Mas, primeiro, jogo como narrativa. A gente teve, com essa emulação de cinema e coisa, o surgimento de vários tipos de história que me parece que estão mais comuns no videogame do que em outros movimentos, em outros lugares. Então, o videogame, depois eu vou mostrar todas as imagens disso e apontar, aquele lá é aquele que eu tinha falado.
Mas então a gente tem essas narrativas lineares, mais ou menos como o cinema tradicional e coisa. Geralmente isso está separado, o jogador joga um pouquinho e aí ele vê um filminho sobre o que aconteceu com o personagem dele, joga mais um pouco, vê outro filme e coisa. A gente está tentando quebrar isso faz um tempo, mas ainda é uma estrutura que funciona, é bem tradicional, então existe isso. Mas como no videogame a gente dá a câmera e a atuação pro jogador, pro usuário, existem outros modelos narrativos que são até mais poderosos e mais comuns, como narrativas multilineares, narrativas com linearidade dispersada, branching, narrativas branching, tem não lineares também. Então existe jogo que essas multilineares, o que acontece é que você tem um começo, você tem um ou mais fins possíveis e você faz escolhas de como é que você vai andar por essa história e provavelmente vai ver só um pedaço dela, a não ser que jogue de novo, ou então no fim das contas tudo se conecta. Já não linear, existem jogos que você tem uma história acontecendo, a exposição de um ambiente, uma coisa assim, mas você escolhe onde ela começa, você escolhe onde ela vai terminar, mais ou menos como os quadrinhos do Pedro, que ele falou que entregava um envelope com folhas soltas e quem for usufruir daquilo que escolhe como é que vai ler. Isso também acontece no videogame. Existem narrativas seriadas, então um jogo que ele vai ser desenvolvido ao longo de 2 anos e ele é lançado em episódios, assim, mais ou menos como a gente tem com seriados mesmo, com temporadas e tal. Também está ficando cada vez mais comum esse modelo. Aí algumas coisas, uma coisa mais própria do videogame é a narrativa ambiental. Então você tem uma história que é passada para você mais pelo mundo, pela estrutura, do que pela fala mesmo, pela narrativa. Então, o que está te contando a história são os objetos, é uma casa abandonada, é um castelo que não tem mais motivo para estar lá, e você vai entendendo qual é a história daquele lugar pela sua liberdade de agir naquele mundo e andar e conhecer. A gente está num momento também de metalinguagem bem forte, eu acho. Tem jogos que eu vou mostrar depois aí que estão começando, eu acho que está começando a rolar essa maturidade do videogame, sair da adolescência e começar a se autorreferenciar também. Então são jogos sobre a sua capacidade de agir no ambiente de jogo, ou jogos sobre desenvolver jogos num mundo em que isso está surgindo e se potencializando. Então acho que está num momento bem interessante de meta da narrativa do videogame também. Então isso é só para mostrar como existem coisas acontecendo e eu tenho certeza que tanto cinema quanto teatro quanto pintura tem alguma coisa a tirar daí também, sabe? Isso foi jogos como narrativa, eu já fui metade do tempo. Segundo olhar é jogo como linguagem. Para mim esse é o mais interessante, na verdade, porque até então a gente está falando de narrativas que existem no livro, existem no cinema. Mas o que o jogo traz de novo, que é exclusivo dele? Para mim é o lance da interação, do jogar. Existem histórias que você consegue contar no cinema, mas não consegue contar num livro da mesma forma, e vice-versa. Existem histórias que só o modelo dos quadrinhos te deixam contar daquele jeito, com precisão. E existem histórias que só o ato de jogar faz essa história ser contada. Então eu gosto do exemplo do The Witness, que é um jogo que saiu esse ano, que quando saiu até rolou um rebuliço assim na indústria, que o pessoal falou: pô, mas fizeram tanta propaganda e é isso, não tem história o jogo, é só joga e resolve os quebra-cabeça e coisa. Só que ele tem uma história muito, muito forte lá sendo passada para você, só que é uma história que você não vê, você não ouve, você joga. O seu jogar é a tua forma de ler aquilo lá. E é uma história que eu também não vou conseguir passar para vocês contando, porque a linguagem usada para contar essa história é o jogo, é o jogar. As convenções de interação do videogame, eles também são conjuntos de sinais, como o Jefferson falou, que a gente tem 25 sinais que servem para contar um monte de coisa. O videogame não tem muito mais que isso, ele também é limitado, mas a gente tenta contar o máximo que dá com isso.
Outra coisa que surge do jogo como linguagem é a narrativa de autoria do jogador. Até conversando com o pessoal da UNB anteontem, eles me perguntaram o que eu achava assim, de quando você termina um jogo e entrega para o usuário, você está cedendo parte da autoria daquilo lá, porque quem vai completar a obra é o usuário. O usuário é um performista, você só fez o palco para ele, sabe? E isso é uma coisa fantástica, um negócio que é proporcionado justamente por essa linguagem do jogo. Você entrega uma caixa de ferramentas, e existem muitos jogos nessa linha, assim, mas quem vai construir a história, quem vai ter uma narrativa pessoal sendo montada lá, é o jogador, é o usuário final do teu jogo. Então, é um ato de coautoria também, o desenvolvedor ceder esse espaço e entender que a obra dele só está completa na mão do jogador dele. O que eu anotei aqui? Sim, jogos como linguagem são uma linguagem que está na adolescência, não dá para comparar com cinema e com literatura e coisa em termos de maturidade, na minha opinião, mas é um negócio que está evoluindo rápido, está mudando bastante, descobrindo quais são as formas de ser usado, então tem um potencial imenso aí. Terceiro ponto, então, depois eu vou mostrar um pouco das fotos, daí eu mostro um pouquinho mais dos exemplos, assim, porque senão fica bem abstrato. Mas terceiro ponto de vista, a gente viu jogos como narrativa, jogos como linguagem, possibilitando a construção de narrativas, e o terceiro é jogos como sistema social. Tem um autor, o Eric Zimmerman, que ele faz um manifesto pelo século lúdico, e ele fala que o jogo estará para o século XXI, como a burocracia esteve para o século XX, como um sistema por baixo de uma sociedade que cria sistemas cada vez mais complexos e exige formas de interação com esses sistemas cada vez mais complicadas de se fazer também. Então, ele fala que se a sociedade industrial criou a burocracia e coisa para o século XX ter uma forma de se organizar, o jogo vai ter esse papel nesse século de agora. E a gente consegue ver isso. Eu gosto bastante do exemplo do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Snapchat, que são todos jogos. A hora que eu perguntei para vocês quem joga com frequência semanal, todos vocês jogam com frequência semanal. Você perguntou videogame, eu fiquei tentado porque eu também vejo o Facebook como jogo, mas você falou que o videogame eu fiquei quietinho. Não, também porque o Facebook ele é uma plataforma de comunicação, quase como um jornal autoral de cada usuário, mas a moeda que ele usa como o Jefferson falou, que ele falou que a legitimação hoje vem dos likes, dos views, isso é pontuação, é um sistema de score colocado numa plataforma de comunicação e você é pago você compartilhou um negócio que foi aceito, toma 500 likes aí. Você é recompensado com um negócio que é um númerozinho, é um ponto. Instagram também, por que tem tanta foto de comida e a gente não tinha foto de comida nos álbuns das famílias e coisa? Porque foto de comida, por um processo orgânico, evolutivo da parada, pontua bastante, sabe? Então, é isso que ele quer dizer quando fala que os jogos vão começar a entrar, vão começar a servir de base para uma sociedade que não se entende mais como aquela sociedade analógica e um pouco mais rígida, mais regrada por centros maiores. O negócio é mais orgânico e os jogos vão estar aí para tentar organizar isso aí. Sim, o Snapchat também é um exemplo. O Snapchat e o Twitter, eles são quase como a comunicação oral desse século, porque não tem registro, não fica lá, é uma coisa que você só conta na hora, mas você tem o aporte de imagem, de movimento, do que precisar, e o suporte de um sistema de jogo, um loop de jogo para aquilo lá, para se criar motivo para essa comunicação existir naquela plataforma. Eu vou dar depois o exemplo do Pokémon GO quando eu passar
as imagens, que é bem interessante também nesse sentido de como o jogo está aí mesmo que a gente não veja. E aí eu acho que entra a educação também, que jogos como sistemas, como base para a sociedade, isso tudo que eu estou falando a gente poderia chamar de gamificação, mas eu não gosto da palavra gamificação porque eu tenho a impressão que ela foi pegada e usada para um conjunto específico de coisas que, no meu ver, é quase como remendar um sistema de jogo num sistema antigo que já estava lá. E eu acho que essa mudança verdadeira que vai acontecer nesse século, e aí se é para bem ou para mal, não vou julgar aqui, ela vai acontecer... me perdi completamente. Sim, educação também, mas ela vai acontecer de forma a revolucionar, criar novos sistemas. O Facebook não é um jornal colocado na internet. O Facebook é um jornal criado como jogo, criado como internet. E eu acho que isso vai acabar acontecendo com a educação e com outros sistemas também. E eu vejo assim, a educação, o game designer, eu sou o game designer, a minha profissão é definir como é que vai funcionar isso, quando que o sujeito ganha ponto, o que acontece quando ele aperta o botãozinho, quando fica difícil, quando fica fácil o jogo. E eu acho que eu me considero um educador, só que eu sou um educador que eu crio a língua, eu ensino a usar e eu faço a prova depois. E se eu consigo fazer isso num ambiente que não tem motivação extrínseca, em que o jogador está indo lá por vontade própria, sem ter razão nenhuma, num tempo em que ele podia estar usando para outra coisa muito melhor, imagina o potencial disso para um negócio útil e interessante. Eita! Parece que eu vou ter tempo. Tá, o terceiro rapidinho, 1 minuto. O quarto é jogos como registro cultural. A gente tem uma iniciativa que eu ainda não entendi se são hobbyistas, se são acadêmicos ou se é uma coisa no meio, porque no jogo eu acho que as coisas se misturam, de arqueogame, a instituição da arqueologia dos jogos. Então, pessoas que pesquisam o que aquele jogo de 1990 estava querendo dizer sobre a sociedade da época, o que aquele ambiente virtual do World of Warcraft em 2004 diz sobre como o mundo estava lá. E a gente tem muitos exemplos disso, assim, primeiro do Atari, como o botão vermelho como uma coisa que poderia explodir o mundo numa época de Guerra Fria, aí depois a conectividade, os jogos virando online, coisa num mundo que está virando conectado, e hoje a gente tem muito a coisa de buscar soluções, buscar outros jogos, buscar jogares pacíficos num mundo cada vez com mais conflito, como um exemplo, e por aí vai. Depois nas fotos eu falo. Obrigado. Obrigada.